Olá, eu sou o pastor Sihanouk Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à página Teólogo Sihanouk Monteiro. Há dias eu circulava nas redes sociais e deparei-me com um vídeo da Net Nahara que me chamou muita atenção. Só sei que fiquei tudo quente, pânico. Mas eu acho que eu morri. Acho que eu fui pro inferno. Senti muita dor, senti muito calor, muito queima, teve muita tensão, tipo, tudo estava muito quente, mas tudo preto, de luz. A me acendeu, eu disse, meu Deus, me tira daqui, eu morri. Acordei, tô no hospital, de médico aí, de médico, fiquei ausente. Riam-se. E tô cansada disso, tá vendo? Porque eu volto no mesmo e é Deus a me falar, você não é daí. Riam-se. É muito bonito. Deixa as drogas, vou deixar as drogas, vou buscar meus filhos. Porque quando temos um contato com a morte, temos essa coisa, a culpa, tá sabendo? Eu a ver todos os niggas que eu fatiguei, todas as niggas que eu fatiguei, as minhas amigas, os meus amigos, meus baby, todo o sexo que eu fiz sem preservativo, eu a ver todos os meus pecados. Mas eu tô a sentir aquilo tá me queimando, falar, porra, diabo me levou. É muito pecado, muita droga. É muito sexo, muita promiscuidade, o diabo me levou. E é muita violência, é muita luta. Eu a ver todo meus mal. Tá entendendo? Mas Jesus me tirou dali. Me mostrou todo o mal, muito sofrimento. E eu me entreguei àquele sofrimento. Eu disse, eu mereço o inferno, porra. Eu vivi assim. Eu mereço o inferno. Me entreguei àquela dor. Eu disse, eu mereço essa vida, mereço sofrer. Aí quando pedi ajuda, eu disse, eu mereço o inferno. Deus me perdoa. Eu vivo assim. Deus me perdoa. Essa experiência que a Net Nahara teve chama-se EQM, experiência de quase morte. São várias pessoas ao redor do mundo que já tiveram essa experiência de EQM. Como seria se alguém voltasse dos mortos e contasse toda a experiência de como tudo aconteceu? Isso não seria incrível? Milhares de pessoas ao redor do mundo afirmam ter voltado dos mortos e relatam experiências chocantes de como é do outro lado da vida. Estamos falando das experiências quase morte. Este fenômeno desafia a ciência há muito tempo. Entretanto, seriam essas experiências apenas alucinações ou realmente essas pessoas testemunharam algo de outro mundo? Tire suas próprias conclusões com duas histórias surpreendentes de pessoas que tiveram esta experiência. O Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião, professor de Harvard, foi levado ao hospital, chegando com poucas chances de vida, devido a uma meningite bacteriana. O doutor entrou em coma por uma semana. Após isto, os médicos debatiam se continuavam ou não o tratamento. De repente, o paciente sai do coma e conta uma história muito intrigante. O Dr. Eben relata que havia passado do outro lado da vida e que de início havia entrado em um lugar muito escuro e lamacento. Logo após isto, ele se viu em um lugar muito bonito e tranquilo, o que, segundo ele, era o paraíso. Era um vale de campos verdes muito extensos, cheios de flores, repletos de borboletas. Ele relata que havia um espírito muito lindo que transitava
pelos campos verdejantes. Era uma mulher de roupa simples e com asas. A mulher se aproximou e disse: "Você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você." Ele disse que Deus estava em tudo, ao todo redor, o tempo todo. Era uma sensação imensa de paz e alegria. Ele conta que parecia que estava naquele lugar há muito tempo. O doutor, que não acreditava em vida após a morte, chegou a escrever um livro testemunhando sua experiência do outro lado. Ele disse que a morte é somente uma passagem para outro mundo. Andy Fenimore, não conseguindo gerenciar os problemas da vida, resolveu cometer suicídio em 1991. Andy foi ao inferno e voltou para contar sua experiência, que mudou o rumo de sua vida. A mulher conta que, não conseguindo cortar os pulsos, ingeriu uma overdose de pílulas e logo se deitou no sofá de sua casa para morrer. Ela conta que começou a sentir uma tremenda energia na sala e logo pôde sentir que seu espírito se despreendia de seu corpo físico. Então começou a sentir seus pensamentos lhe rodear. Memórias da infância, do qual havia esquecido, vieram à tona e começaram a aparecer ao seu redor, como se fosse uma grande tela de TV. Andy percebeu que havia mais alguém na sala lhe observando. Era uma presença masculina. Com isto, Andy caminhou alguns metros na sala e, vendo seu corpo deitado no sofá, ela percebe que uma escuridão começa a inundar a sala e logo se vê sendo sugada para baixo, rumo a um outro plano de existência, o inferno. Chegando naquele lugar tenebroso, ela visualiza a presença de vários espíritos sem corpo, o qual tinha escolhido o caminho da autodestruição. Era terrível. Haviam muitos gemidos. Os espíritos resmungavam consigo mesmos, completamente egocêntricos, e não se importava com ninguém, a não ser com eles mesmos. Andy disse que cada pessoa estava em um tormento sem igual, revivendo a cada momento uma agonia espiritual constante. EQM é uma experiência de quase morte que muitas pessoas têm tido, ou seja, essas pessoas ficam na linha entre a vida e a morte e têm alguma experiência sobrenatural, podendo ver o que está no além, ou seja, a vida pós-vida. Para quem me acompanha sabe que eu tenho falado que a nossa alma é imortal e que depois desta vida existe uma outra vida. Ou seja, existe vida após morte. Quando se fala de vida após morte, estamos a falar da vida após a morte do corpo físico. Porque nós não somos apenas carne e seres físicos. A nossa alma sobrevive depois da morte física. E não acontece aquilo que muitas religiões, como o espiritismo e muitas outras, o budismo e muitas outras dizem, que a nossa alma fica vagueando no mundo espiritual, esperando reencarnação. Não. A realidade é bem mais dura. Depois da morte só existem dois lugares: o inferno ou o paraíso, onde nós vamos dar conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos enquanto vivos aqui na Terra. E posteriormente, com a ressurreição dos mortos e o juízo final, aí
tanto alma e corpo, tanto de salvos e perdidos, vão ter o devido destino. Uns o gozo eterno e outros o castigo eterno. Então a minha mensagem seria para Net Nahara, uma jovem que eu tenho acompanhado, assim com muita preocupação. Digo preocupação porque já via fazer live com pastores, já fez postagem estando em igreja. Mas essa é uma demonstração de que realmente Deus tem um propósito com você, tem um propósito com ela, com a Net Nahara. Porque nem todo mundo teve ou tem o privilégio de ter uma experiência de quase morte, ter uma experiência de ver onde irá a sua alma caso continuar nesta vida que está levando. Há pessoas que vivem, morrem e assustam, estão no inferno. Mas ela teve essa experiência. Só que acontece que as pessoas não conhecem isso. E o público dela majoritariamente são mundanos e riram-se simplesmente do que ela está a falar. Vocês vão dizer, não é as drogas. Se eu tivesse que dar um conselho para a Net Nahara, que conselho eu daria para ela? Eu daria o seguinte conselho: Deus está te dando mais uma oportunidade. Leva a sério essa oportunidade. Fuja pela tua própria alma. Fuja pela sua própria alma. Eu sei que você vai ter muitos embates. Um dos grandes desafios é conselho de quem te quer ver bem, não só a ti, como todos os jovens angolanos. Saia um pouco das mídias, saia um pouco das redes sociais. Vai ser difícil, esse vai ser um desafio difícil. Porque eu conheço, como pastor, conheço a história de pessoas que saem, por exemplo, do mundo da fama, da música mundana, música secular. Pessoas que eram, por exemplo, atores, cantores, prostitutas, até pessoas que saem do mundo da bruxaria. É um mundo assim de muita, vamos lá dizer, é um mundo que a pessoa se sente que está no auge. E quando você se converte a Cristo, aí você precisa de ter um período sabático, um período que você se recolhe, sai Você não vai conseguir se converter se continuar sempre a querer aparecer nas redes sociais para falar com teus seguidores. Há um preço a ser pago. Esse preço é ter um período sabático, um período que você se recolhe, busca a Deus. Sem precisar falar, olha, agora estou a buscar Deus, estou na igreja X. Não, procura um pastor que seja sério, um pastor sério, que te oriente. Não, porque você que falou que é do game, você também conhece certamente pastores que também participam dessas coisas do game. Então você, quando está, por exemplo, sofrer uma perseguição, você não vai mais nos bandidos que é para ti socorrer, você vai já num lugar seguro que te acolha. O mesmo acontece espiritualmente. Procura uma igreja, um pastor que seja sério, que te acompanhe, e nada de ansiedade, demonstrar que olha, agora mudei. Não, deixa Deus trabalhar dentro de você.